Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Lucas 22, 31. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 31 de Lucas. Amigos de casas, que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos, 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, irmãos, acontece que o Senhor Jesus dá um aviso para o Pedro: olha, Simão, é a primeira vez que Jesus volta a chamar ele pelo nome mesmo dele, né? Jesus tinha mudado o nome de Simão para Pedro, né? Simão, Simão, Satanás pediu para te derrubar. O demônio quer te derrubar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, né? Para cirandar, né? A terra está sendo sacudida, irmãos, né? Então ele falou assim: o diabo quer te peneirar. Coloca na tela para nós, você não precisa abrir, Tiago capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz o Tiago capítulo 1, versículo 2 aí. Coloca aí para nós. Tiago 2. Eu preciso que seja mais rápido, tá, irmão? Vou visitar vários trechos da Bíblia que não mudou. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então acontece o seguinte: no mesmo período, irmãos, que o diabo ataca, Deus ele prova a nossa fé, né? E dessa forma, às vezes acontece o seguinte: a pessoa, a sua fé é provada. Às vezes acontece que toda vez que o pastor cita, por exemplo, de dízimo, de oferta, a pessoa fala que quer dinheiro. Ou às vezes, irmãos, a pessoa já não oferta mais na casa de Deus. Isso aqui não é uma mensagem para dízimo e oferta, mas isso também faz parte. Então, irmãos, você não está sozinho quando você é atacado. E o ataque, irmãos, vem em várias formas. Em alguns vem o ataque na família, outros na saúde, outros nas finanças, outros no casamento, outros no trabalho, enfim, né? Mas nós temos a palavra de Deus. O versículo 33 de Lucas diz assim, ó: e ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Então aqui nós vemos, irmãos, o Pedro discordando, né, da Bíblia. Jesus é a Bíblia. Jesus dá um aviso para ele e ele discorda. Às vezes, irmãos, tem pessoas que ela vem na igreja e ela discorda da mensagem que é pregada. Você acha que às vezes já está até pronto, né? E aí acontece que a pessoa tem essa sensação, pessoal, que está bem. No período que nós estamos, que é final de ano, final de 2025, infelizmente, irmãos, é o número que tem o maior índice de pessoas que se suicidam, porque a pessoa chega ao final do ano e fala: mais um ano chegou, eu não conquistei nada, eu não adquiri nada, eu não saí do lugar, as coisas não aconteceram como eu gostaria que acontecesse. Então brota esse desespero, brota essa ansiedade na pessoa, né? Então, pessoal, esse período de ansiedade, desconforto, né? Aí o versículo 34 diz assim: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então, irmãos, você vê que Jesus não concorda com ele, né? Então, ele não concordava, que ele não era convertido. Quantas pessoas estão na igreja, pessoal, mas elas são teimosas. Muitas das vezes a pessoa fala: eu estou seguindo o meu coração, eu estou seguindo a minha intuição, eu tenho que ir lá, mesmo que eu vou quebrar a cara, eu tenho que quebrar a cara para me dar valor, para me ver. A pessoa não segue a palavra de Deus. Irmãos, eu estou aqui pregando para você, eu vim de outro estado para cá. Eu sempre digo o seguinte: só o fato de eu ter obedecido, Deus tem a obrigação de me abençoar. Agora, se eu não tivesse obedecido, se eu tivesse insistido, aí a obrigação não era mais de Deus, a obrigação era minha. Existem 2 vontades de Deus: a real e a permissiva. A real, pessoal, é o que Deus quer para você. Agora, às vezes nós somos um tanto teimosos, nós insistimos, nós teimamos, aí Deus permite, né? Aí depende não mais de Deus, aí depende de mim, de você. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, coloca na tela aí, você vai ficar só no texto de Lucas, tá? É Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele,
coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui está falando do jovem rico. Ele chega e fala: ô bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: ó, desprende tudo, vende tudo, reparte com os pobres, vai ter um tesouro no céu. Quando Jesus falou isso, irmãos, eles são tristes. Por quê? Porque ele tinha muita propriedade. Não é pecado você ter propriedade. O pecado é quando a propriedade tem você, pessoal. Às vezes as pessoas, a vida dela, o sonho dela, a vida toda era ter um cantinho, é ter a sua casa, é ter o seu sítio. Aí agora ela tem. Ela fala: agora eu não posso ir na igreja. Por quê? Porque eu tenho que fazer a cerca, o curral, o galinheiro, o chiqueiro, eu tenho que fazer o mangueiro, eu tenho que construir a casa, eu tenho que furar o poço, né? Então acontece o seguinte, irmãos: para o jovem rico, Jesus não era o rei dele, irmãos. Então é difícil, ele não aceitou, ele não viu Jesus como rei. É com amor, pessoal. O afastamento, ele começa com uma discordância. Às vezes a pessoa está discordando, né? Ela fala: não é bem assim, não tem nada a ver. Tem igual aquele corinho, eita coisinha que faz o crente se dar mal, né? Não tem nada a ver. Isso é normal, eita coisinha que faz o crente se dar mal, igual aquele corinho que canta, né? Então acontece, irmãos, o afastamento começa com a discordância e vai para longe do propósito de Deus para a tua vida. Quantas pessoas que hoje ela nem sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, ela está seguindo o seu próprio propósito, seguindo a sua própria intuição, né? E às vezes dá certo, mas a maioria das vezes ela vai rodar em círculo. Às vezes o que era para Deus ter dado para ela, ela não conquistou ainda, ela não alcançou ainda, não chegou ainda. Por quê, irmãos? Porque não está vivendo o propósito de Deus. Nós temos que viver o propósito de Deus para a nossa vida. As pessoas vão se afastando sem perceber, pessoal. Então você vê que esse jovem rico não ficou por perto. Há uma bênção quando você está por perto. A Bíblia fala que quando Pedro empresta o barco para Jesus, a pesca maravilhosa encheu o barco de Pedro. Ele fez sinal para que o outro barco que estava perto se aproximasse. E encheram ambos, encheram os dois. Então esteja próximo, esteja junto, se ofereça, se aproxima mais, em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 34 nós vimos, né? Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então não tem como fugir de Jesus. Jesus conhece até a hora do galo. Ele falou assim: antes que o galo canta 3 vezes, antes que o galo canta 3 vezes, você negue que me conhece, né? Então até a hora do galo Jesus sabe, pessoal. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da luta que você está travando, sabe da bênção que você precisa. Então, pessoal, nós precisamos amadurecer na nossa comunhão com Ele. No versículo 39, olha o que diz aqui no 39. Então saiu e foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Então a Bíblia fala, irmãos, no versículo 39, que Jesus saiu e foi como costumava. Jesus tinha o costume de orar lá no Monte das Oliveiras. Nós temos que ter costume, irmãos, de ter comunhão com o Senhor, de estar na presença do Senhor. Há uma diferença entre ser o cara que ora e o cara de oração. O que ora só ora quando está passando um aperto, quando o calo aperta. Agora o de oração, irmãos, ele ora sempre. Ele tem essa necessidade, tem sede de ter comunhão com o Senhor, de buscar a presença do Senhor na sua vida, no nome do Senhor Jesus. E aí o que mais, irmãos? E também os seus discípulos o seguiram. Se você é discípulo de Jesus, você segue, irmãos. Se você é discípulo de Jesus, você vem, você acompanha. Por exemplo, o pastor marca aqui uma reunião. Nós vamos fazer a reunião aqui, por exemplo, na terça-feira à noite. A pessoa: não vou na igreja à noite. Não, eu trabalho. O discípulo fala: poxa, é a nossa igreja, é a nossa casa, eu sou vitrine. A Bíblia fala: aquele que não se ajunta se espalha, né? Nós temos que estar juntos em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 40:
E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus dá uma ordem, irmãos. Será que o Pedro cumpriu? Ele tinha mais motivo do que os outros para estar orando, porque ele foi avisado. E quem é avisado tem tempo de se preparar. Versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus estava pressentindo aquela agonia que ele passaria na cruz. Jesus viu a necessidade de orar mais, de estar mais em comunhão com Deus, tanto que a Bíblia fala que o seu suor tornou-se gotas de sangue. Ele deve ter feito tanta força como homem, que estourou alguns vasos sanguíneos ao ponto de chegar a transpirar, suar sangue. E aí acontece o seguinte, pessoal. Quando está acontecendo isso tudo, né? A Bíblia fala aqui no versículo 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e posto de joelho orava. 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, né? Mas a tua. Jesus pediu: Senhor, dá para o Senhor me livrar dessa da cruz. Ele está fazendo essa oração: dá para o Senhor me livrar desse momento que eu vou passar na cruz. Aí Jesus viu, irmão, Deus mostrou no coração dele os milhões de pessoas, irmãos, toda a humanidade que dependia de Jesus ter morrido na cruz. E ele termina a oração: não se faça então a minha vontade, cumpra a vontade do Senhor. O que tem que cumprir é a vontade de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E aí, pessoal, o Senhor Jesus era individual. Tem um momento, irmãos, que exige que você ore sozinho. A maioria das experiências da tua vida, Deus vai te dar quando você está orando sozinho, quando está orando você e Deus. Aí olha o que diz aqui o versículo de número 43. E apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Então você vê que ele viu a necessidade de orar com intensidade. E aí o seu suor se escorreu. Versículo 45. Levantou-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza, né? Então, depois que você começa, irmãos, você não vai parar, pessoal. Aí Jesus volta e encontra eles dormindo de tristeza. Preste atenção, aqui tem uma bênção de Deus para nós. Às vezes nós trocamos a oração pelo sono. Deus desperta você de madrugada para orar, ou às vezes você teve pesadelo, você dormiu mal. Deus quer que você ore. O Davi, pessoal, o que aconteceu? Ao invés de ele estar orando com os soldados que estavam na linha de frente, Davi estava dormindo. Ah, pastor, é pecado dormir? Não, Deus nos fez com a capacidade de nós dormirmos, porque para nós recuperarmos, nosso corpo precisa dormir. O problema é que às vezes nós dormimos na hora que não é para dormir, às vezes dormimos demais. Dormimos, irmãos, na vida espiritual, né? Então nós não levantamos para orar. Ah, pastor, mas eu estou encontrando um problema. Irmãos, o líder, aquele que lidera, ele vai ter problema sempre, irmãos. Ele não vai ter vida fácil aqui na terra. Ah, pastor, mas eu sinto que tem gente que não gosta de mim. Às vezes Deus coloca alguém na sua equipe, irmãos, no seu turno, que às vezes até não gosta de você, para você manifestar o amor de Deus nessa pessoa, para aperfeiçoar você. Nós estamos no aperfeiçoamento dos santos, para ir para o céu, em nome do Senhor Jesus, e louvado seja Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, olha o que diz aqui o 46, né? E disse: por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação, né? E aí o 47, e estando ele ainda a falar, surgiu a multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar, né? Então o Judas falou o seguinte: olha, trouxe a multidão, chega e beija Jesus. Eu tinha combinado, aquele que eu beijar é esse que vocês têm que pegar. Irmãos, existem 3 tipos de pessoas, irmãos. Existem os que vão com a gente,
os que estão junto, que é pé de boi, que fala o seguinte: olha, eu tenho fome a hora que o meu líder estiver, eu descanso a hora que ele descansar, eu durmo a hora que eu quero dormir, né? E os que tanto faz. Não, aqui é o seguinte, todo mundo fala a mesma coisa, já vieram outros e falou a mesma coisa, para mim tanto faz, quem quer que seja o pastor, né, para mim tanto faz. E os que não vão gostar de você, eu não fui com a cara dele, não gostei do jeito dele, né? Às vezes o pregador é uma pessoa que Deus levantou, que Ele colocou para abençoar a sua vida, para clamar a Deus, para orar por você em nome do Senhor Jesus. O pastor torce para o seu sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso da igreja, senão que Deus está abençoando, que a coisa está indo para frente. Mas tem pessoa que eu não gosto dele, não fui com a cara dele, então, e aí se torna pessoal. Tem os que vão com a gente, os que tanto faz e os que não gostam. Em Mateus 26, coloca lá 47 e 48, olha o que diz o Mateus 26, 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12 que com ele, grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciões do povo. 48. E o traidor disse-lhes, tinha-lhes dado um sinal dizendo: que eu beijar é esse, prendei-o, né? Então acontece, irmãos, que já estava maquinado o que o Judas ia fazer. Mas o que chamou a atenção foi o versículo 49. Olha o que diz aqui o 49, ó. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disse-lhe: Senhor, feriremos a espada? Você vê que tem um ponto aqui de interrogação, faz uma pergunta. Algum dos discípulos pergunta para Jesus: Senhor, essas pessoas estão com porrete, essas pessoas estão com arma, nós vamos nos defender com a espada? Quando você faz uma pergunta, você espera uma resposta, sim ou não, né? Você fez uma pergunta, e aí, irmãos, acontece o seguinte, olha no versículo 50, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então, quem que nós estamos falando aqui? Pastor, eu acho que é o Pedro. Não, você não tem que achar. Coloca aí João 18:10. Olha o que diz o João 18:10. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O João dá até o nome do servo do sumo sacerdote lá. Então, antes que Jesus desse a resposta, aqui o Pedro age por conta própria. Nós temos que ver se nós não estamos agindo por nós mesmos, por conta própria. Existem pessoas, irmãos, que a vida dela não muda. E às vezes, irmãos, é como diz a Bíblia, o crente, o julgamento vai começar pela casa de Deus, vai começar para nós que somos os crentes. O crente não vai ser julgado pelas grandes coisas, né? A pessoa, quando se fala de adultério, a pessoa, é um pecado cabeludão. Você fala de prostituição, Deus que me livre. O crente sabe que ele não vai ser julgado por isso, porque o crente que é de Deus não adultéria. Mas é como diz a Bíblia, as mesmas coisas, as raposinhas. O exemplo começa pela casa de Deus, né? E às vezes, irmãos, a pessoa dá um sinal que ela não respeita a sua liderança. Por exemplo, irmãos, na nossa igreja, a Santa Ceia é o segundo domingo do mês. Aí, se eu não respeito a minha liderança, eu quero fazer a Santa Ceia no primeiro, eu quero fazer a Santa Ceia no terceiro. O pastor marcou, para nós estarmos aqui meia hora antes. Aí eu chego faltando 2 minutos, eu chego depois que já começou. Pastor, que a minha vida é tão corrida que o senhor não sabe. Irmão, se você vive correndo, você dá a noção do quê? O espírito do atraso te acompanha, né? De mal programação, de espírito de desmanzelo. Às vezes você quer ser o rei da pátria, você quer ser o herói, salvar todo mundo, está perdendo a sua própria salvação. Tem pessoas que cuidam de todo mundo, menos ela cuida dela. Ela não tem tempo para fazer o exercício, ela não tem tempo para mudar um pouco a sua alimentação, ela não tem tempo para a sua vida espiritual com Deus. Então, irmãos, o Pedro não respeitou a liderança de Jesus, aqui ele agiu por ele mesmo. Ele vai e corta a orelha direita do Malco, um soldado.
E apesar desse incidente, houve um milagre. Por quê, irmãos? Porque foi o primeiro implante ou reimplante que houve na face da terra. Jesus agacha, pega a orelha no chão, e Jesus vai e coloca a orelha sã no mesmo lugar como a outra, pessoal. Então você vê que apesar desse incidente, houve, irmãos, ali um milagre, né? Mas esse incidente poderia ter sido evitado se respeitasse a liderança. O que você faz, irmão, se você é chefe, se você comanda pessoas e as pessoas não te obedecem? Você fala, eu vou demitir essa pessoa, vou mandar ela embora, eu vou pegar outro currículo, vou contratar outro lugar. Por quê? Porque o mercado de emprego, ele não vai esperar a vida toda. É claro que eu estou falando de mercado de emprego, mas dá uma analisada, como é que você tem sido na vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Tem muitos, a Bíblia Sagrada diz sobre isso. Muitos que vão chegar depois, irmão, você vai sentar na mesa. E muitos que estão há muito tempo vai estar lutando por um lugar ao sol. Foi Jesus que disse isso. Porque o tempo vai passando, irmãos, nós vamos relaxando, nós vamos nos acomodando, nós vamos agir por nós mesmos, não temos que agir pelo Senhor. Versículo 51. E respondendo Jesus, disse-lhe: deixai-os, basta. Tocando a orelha, o curou. Aí o 54 diz assim, ó: então, prendendo-o, levaram e puseram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguiu o que? Não de longe. Outra coisa que nós vemos aqui é o Pedro seguindo Jesus de longe. Tem pessoas que têm vergonha, irmãos, de manusear a Bíblia, né? A pessoa fala assim, olha, eu não misturo fé com religião. Lá no meu trabalho ninguém sabe que eu vou na igreja. Irmãos, você tem que ver se você é de Deus. Porque se você é de Deus, você não consegue guardar só para si, pessoal. Se você é de Deus, você está toda hora testemunhando, divulgando. Porque a proposta do Evangelho é essa, pessoal. Ele diz, ide a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Foi Jesus quem diz isso, né? Você responda para você. Você está lendo a Bíblia todo dia? Ah, pastor, o senhor está falando da história de Pedro. A história de Pedro eu conheço de cor e salteado. A Bíblia não é para nós irmos nela como um livro de história. Irmãos, eu já li dezenas, centenas, milhares de vezes a passagem de Pedro, mas sempre que eu vou, Deus tem revelações para nós. Deus tem bênção para a nossa vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, o que nós precisamos, em nome de Jesus, eu não posso seguir Jesus de longe. Irmãos, esses dias fizeram uma estatística que dos denominados evangélicos do Brasil, 40 e poucos % joga no tigrinho, pessoal. Antigamente, você vê que o demônio vai se atualizando. Antigamente era a Mega Sena. Aí se eu ganhar uma bolada de dinheiro, pastor, irmãos, o que Deus tem para você, deixa Deus te dar. Vai vir nas suas mãos. Quando Adão pecou, Deus falou assim, você vai comer do rosto do suor do rosto. Então Ele vai te dar fruto do seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas perderam a vida por quê? Porque um dinheiro não é abençoado, pessoal. Às vezes acontece o seguinte, a pessoa deixa de comprar um leite para o filho, para depois comprar lá fazer uma fé, né? Ah, vai que, e se, né? Então, e se é uma condição, é um sinal de dúvida, você não tem certeza. Nós temos que estar na bênção de Deus. Capítulo 15 de Lucas mesmo, versículo 13 e 14, coloca aí, Lucas 15. E poucos dias depois o filho mais novo juntou tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Então tudo que ele conquistou perto, aqui está falando do filho pródigo, quando ele vai longe ele gasta tudo, irmãos. Ele gasta tudo, pessoal. Então acontece dessa forma. Nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio da sua casa, assentando-se junto, assentou-se Pedro entre eles. Então, se você está longe, irmãos, Deus não pode te alcançar.
A Bíblia Sagrada diz que Jesus, para curar aquele homem da mão atrofiada, Jesus chamou ele para o meio. Jesus não podia curar ele no fundo da igreja? Podia. Ele já tinha curado 2 pessoas que estavam em outra cidade, né? Somente pela sua palavra. Mas Jesus estava passando lição para nós. Distante, Deus não pode te abençoar. Há quantas pessoas só estão vendo qual que é desse pastor? Só estão vendo até onde ele vai. Se dá certo, parabéns, estamos juntos. Se não dá certo, eu sabia que não ia dar, por isso que eu nem me envolvi, por isso que eu nem me coloquei lá. Então acontece o seguinte, pessoal: distante, você não vai ser abençoado. Pedro seguiu de longe, agora ele se assenta junto com os ímpios, pessoal. Então acontece, irmãos, que ele vai ficar frio. Não se meta em coisas do mundo, irmão. Não precisa se esquentar nas coisas do mundo. Se esquenta nas coisas de Deus. Em nome de Jesus. 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseram os olhos nele e disse: este também estava com ele, né? Então olha o nível que a pessoa chega. É perigoso, irmãos, né? Você não olha mais, não se reconhece mais, não se vê mais. Ela falou: eu vi você nos cultos que Jesus também fazia. Ela aponta para o Pedro. Aí o 57, né? Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Então, irmãos, às vezes o homem que dizia que estava pronto a morrer, ia ser preso por Jesus, será que ele estava pronto? Aquele começa a negar, né? Então, pronto para fazer o que? As coisas da nossa cabeça, né? Quando estiver pronto, irmãos, vai vir nas suas mãos. O nosso Deus está sempre pronto. Se a bênção ainda não chegou, é porque você não se aprontou. Falta você se aprontar mais e a bênção vai chegar, em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é Senhor. Aí o 58, e um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então você vê o seguinte, irmãos, ele nega Jesus pela segunda e terceira vez, e o galo canta. E ele lembra do que Jesus falou com ele. Até a hora do galo Jesus sabe. Olha o 61. E virando-se o Senhor, orou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes, né? Então a Bíblia fala, imagina, irmão, Jesus lá todo sangrentado, todo arrebentado, Jesus apanhou, aquela coroa lá de espinho na sua fronte, Jesus pregado, Jesus olha para ele. Poxa, esse olhar de Jesus é penetrante, pessoal. E aí, quando Jesus olha para ele, irmãos, né? Às vezes tem pessoas que não querem ver ninguém. O espírito de depressão, né? Não reconhece, conhece, eu estou magoado, o que eu fui fazer, né? Então nós temos que estar ligados com as coisas de Deus, em nome de Jesus. O 63, e os homens que detinham Jesus zombaram dele, ferindo-o. Então você vê que Jesus está lá sendo ferido, sendo zombado, e aí o Pedro vai e foge, irmãos. Ele foge para chorar amargamente. No versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então acontece, irmãos, o seguinte, que Jesus tinha avisado ele antes. Irmãos, muitas pessoas, Deus está dando um aviso, só que nós não estamos atendendo ao aviso de Deus. Abra em João capítulo 21, versículo de número 1. Mateus, você está em Lucas, João, né? O livro seguinte, João capítulo 21, é o último capítulo de João. Vamos lá, João capítulo 21. Capítulo 21, versículo de número 1. Daqui a algumas horas nós entraremos em dezembro. Nós entraremos, irmãos, no último mês deste ano de 2025. Quantas
pessoas, irmãos, que não conseguiram concluir 2025? Quantas pessoas que durante dezembro não concluirão 2025? Quantas pessoas que não vai ver o romper de 2026, certo? Isso acontece todo dia. Aqui do lado da igreja, subindo aqui, tem um velório, e onde tinha um velório de pessoa. E aí foi até rápido, né? Chegou as pessoas, vai despedir, dar último adeus ali o corpo, e depois vai para o sepultamento, né? Então acontece o seguinte, irmãos, você vê que a Bíblia Sagrada diz que a nossa vida é um sopro. Nós temos que estar na vontade do Senhor. Olha o que diz aqui o capítulo 21. E depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então vamos contar quantas pessoas que eram, irmãos, né? A Bíblia fala que estava Pedro, estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, 3, que era de Caná da Galileia, e os outros dois filhos de Zebedeu, 5, e outros dois dos seus discípulos, 7 pessoas. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então olha só, irmãos, quando Jesus chama Pedro, o chamar de Pedro, ele empresta o barco para Jesus. E o Pedro falou: Senhor, eu não posso ficar perto do Senhor porque eu sou um pecador. Jesus falou: ei, amigo, calma. Eu estou fazendo de você líder de pessoas. Eu estou fazendo de você pescador de pessoas. Jesus enxergou que nem mesmo Pedro via. Por quê? Porque a sua mente fechada, ele era analfabeto, passa a vida toda lá na pescaria, ofício, na empresa familiar da família, e ali acontece o seguinte: geralmente, irmãos, quando você vai aqui do lado, aqui no Mercadão, a peculiaridade, irmãos, do odor é a peixaria, irmãos, sempre, né? Imagina, irmãos, a pessoa que tem esse contato constante, irmãos, é possível que fica nos poros da pele, é igual a pessoa que fuma, irmãos, né? Às vezes ela quer até enganar e ao mesmo tempo ela é enganada. Ela chupa bala de hortelã, ela passa coisa para o hálito, mas às vezes está tão empregado nos poros da sua pele que todo mundo percebe, né, o cheiro da nicotina do cigarro. Então, Jesus olhou para aqueles homens lá que pedia peixe, catingava peixe. Jesus falou: vou fazer de você coaches, vou fazer de você líder de pessoas. É claro que naquela época não tinha esse termo de coaches, né? Então, acontece o seguinte: Jesus tira eles para uma vida melhor. E aí, pessoal, a Bíblia fala 3 dias depois sem Jesus, o que o Pedro fez? Irmão? Talvez pela insegurança, o que nós vamos comer, o que vai ser de nós daqui para frente. Ele fala: eu quero voltar para ser um pescador. Em outras palavras, eu vou voltar para aquela antiga vida que eu tinha. Preste atenção numa coisa, irmãos. Jesus, ele veio para morrer na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer penitência, nós não precisamos pagar promessa para nós nos salvarmos. Nós só precisamos crer na obra que ele fez na cruz do Calvário para nós nos salvarmos em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, acontece o seguinte: se você crê em Jesus, na obra que ele fez, Deus, irmãos, ele tira você, irmãos, de onde você estava. Talvez você fale: pastor, eu não fiz nada, não desejei mal para ninguém, eu tive uma família bem, fui bem criado, bem estruturado, e glória a Deus por isso. Todos que irão nascer nesse mundo, que já nasceram debaixo do pecado, não do pecado, nasceram debaixo do pecado. E nós somos redimidos, somos resgatados de novo para Deus quando aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Então acontece o seguinte, irmãos: Jesus, às vezes, tem alguns que ele tirou da vida de bandidagem, de criminalidade. Por exemplo, se você não precisou da misericórdia, talvez você não tenha misericórdia. Ah, pastor, eu não acredito que um estuprador dentro da cadeia possa aceitar Jesus e ir para o céu. Talvez você não tenha esse grau de misericórdia, porque no seu caso você não precisou da misericórdia. Mas a Bíblia Sagrada diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos.
Então, irmãos, quando Jesus ele ressuscita, né, depois que Jesus, 3 dias que ele estava morto, que ele tinha aparecido lá para as mulheres, o Pedro fala: eu vou voltar para eu ser pescador. Não é pecado você gostar de pescaria, pecado é você querer voltar para a vida que você tinha antes de Jesus. Tem pessoas que ela tem até um certo entusiasmo. Rapaz, eu tinha 2 namoradas, eu bebia minha caixa de cerveja, fumava. E daí, irmãos? Nós ensinamos e aprendemos a nossa instituição pela palavra de Deus a não dar ibope para problema, não dar ibope para demônio. Você fala: eu tenho que ter vergonha do lixo que eu era, eu não tenho que ter orgulho de quem eu era, porque senão você vai voltar para lá. Fala: meu Deus, a minha vida daqui para frente, eu fui redimido pelo Senhor, fui redimido pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero você voltar a ser o fracasso que eu era antes, né? Então tudo de ruim volta a acontecer, pessoal. A Bíblia fala que quando o demônio sai de uma pessoa, ele volta para a pessoa que ele saiu, ele traz 7 piores. Então se torna pior, pessoal. Nós temos que estar na bênção do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Para finalizar, Êxodo capítulo 21. Êxodo é o 2º livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Capítulo 21, versículo 1. Gênesis, Êxodo 21. Capítulo 21, versículo 1 também. Diz assim, irmãos: esses são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado de graça. E se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. E ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Então, naquela época, irmãos, tinha escravos. E a Bíblia diz que a lei do escravagismo, da escravatura, era o seguinte, irmãos: 7 anos o escravo trabalhava de graça. Depois, completou 7 anos, ele está livre. Ele está livre. Só que se ele veio casado, está livre ele e a mulher dele. Agora, se o seu senhor deu uma mulher para ele, acontece o seguinte, irmãos: ele vai sair sozinho. Por quê? Porque foi o seu senhor que deu a mulher para ele. E se tiver filhos, a mulher dele e os filhos dele ficam na propriedade do seu senhor. Aí o versículo 5 tem uma condição aqui, ó: mas se aquele servo expressamente dizer: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha como um sovela, então ele o servirá para sempre. Irmãos, o que acontece? Se você contraiu família, ele fala assim: olha, você está livre, você pode ir, mas sua família fica. Mas se você quer ficar por amor à sua esposa, amor aos seus filhos, então o seu senhor vai furar a sua orelha. E aí você vai ficar aqui e vai servir para sempre. Pessoal, a partir do momento que você aceitou Jesus, que você se batizou, desceu as águas, o negócio é o seguinte, irmãos: você é um escravo de orelha furada. Irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus é um caminho sem volta. Amém, pessoal? Quando você falou: eu quero me batizar, eu aceito Jesus, vou me entregar minha vida a Ele, irmãos, é até que a morte separa. Ninguém casa para separar, irmãos. Ninguém casa para separar. Por quê? Porque a pessoa gasta tempo, gasta dinheiro, compra móveis, paga no civil, aquela coisa toda, convida, compra roupa, aluga vestido, compra lá um lugar para festa, buffet, comida para o povo, convite, filmagem, fotografia. Ninguém casa para separar. E por que às vezes então alguns separam, pastor? A Bíblia fala em 1 Coríntios 13:8:
o amor nunca acaba, mas ele esfria por falta de cuidado. Então, se o amor esfria em relação ao parceiro, a parceira, ao cônjuge, não deixa o seu amor se esfriar por Jesus, não. No nome de Jesus. Eu vou ter o que Deus tiver para mim, que Ele quer que eu tenha em nome do Senhor Jesus. Fala, meu Deus, eu fui chamado para servir o Senhor, para seguir o Senhor, e a minha vida é daqui para a glória, para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes morreu, primeiro pensamento quando você fica sabendo que alguém morreu, foi com Jesus, foi sem Jesus, puxa vida, a eternidade toda, irmãos. Sabe, pastor, o senhor não pode garantir, ninguém sabe, mas a Bíblia Sagrada diz sobre a parábola do rico Lázaro. A Bíblia fala que o inferno é lugar de tormento eterno, precipício eterno, onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, né? Então, a Bíblia não daria tantos adjetivos assim, irmãos. Se eu sei que o lugar não é bom, eu não quero ir lá, eu quero ir para o céu, como diz a Bíblia, onde Deus está preparando morada, onde tem ruas de ouro, a mansão celestial, no nome do Senhor Jesus. Fala, meu Deus, eu quero estar com o Senhor, a bênção do Senhor. Eu fui chamado para representar a família de Deus aqui na terra. Eu não tive escolha, eu já nasci aqui na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, pergunta para a pessoa mais madurinha, uma pessoa que fala, pastor, já tem tanta cabeçada até conhecer Jesus, até vir para o Evangelho, até descobrir a palavra de Deus. As pessoas falam, quisera eu ter essa oportunidade de ser criado na obra de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, em nome de Jesus. Pastor, mas tem luta, tem dificuldade. A Bíblia fala, é incomparavelmente melhor estar com Jesus Cristo. Com toda luta, toda dificuldade, é incomparavelmente melhor estar com Jesus. Amém? Vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos falar com Deus.